Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor te fortaleça, te proteja, te guarde, te sustente, no nome de Jesus. Boa noite, mais uma vez a gente está aqui para trazer uma mensagem de fé e de esperança para a sua vida, a palavra de Deus para a sua vida, e hoje a gente vai fazer uma breve reflexão, no capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 15 ao versículo 19, e assim diz a palavra do Senhor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, queridos, aqui, começando pelo versículo 15, a gente tem o costume de sempre que a gente está passando nas ruas, você vai ver adesivos em carros, escrito, pintado em muros e muitas outras coisas. Você vai ver o versículo 15 do capítulo 3 de João, que diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, queridos, Jesus, ele veio ao mundo, Jesus, ou seja, ousou vir ao mundo, para que eu e você, pudéssemos ter vida eterna, para que eu e você pudéssemos ter paz, para que eu e você pudéssemos ter e receber a salvação, Quando ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, então, ou seja, aquela pessoa que crê em Jesus, aquela pessoa que crê em Jesus, ele não há de perecer. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, você não vai perecer. Você não vai perecer, porque você creu em Jesus. Quando nós voltamos no versículo 14, por exemplo, vamos voltar no versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem é o Filho do homem, que desceu do céu? Ou seja, esse que subiu ao céu. Quem é esse Filho do homem que veio do céu? Esse Filho do homem é Jesus Cristo. É aquele que morre lá na cruz do Calvário, é aquele que se entrega lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas as nossas ofensas, e ele se entrega por nós, ele morre por nós, ele se entrega em nosso lugar, ele é sepultado, porém ele ressuscita ao terceiro dia e ele sobe aos céus. E esse Jesus, ele sobe aos céus. Então, ou seja, Jesus Cristo, a morte dele não passou simplesmente de um fechamento, ou seja, ali estava a conclusão do projeto de Deus para a salvação daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam condenados à morte pelo pecado, Então, ou seja, Jesus desceu do céu, se fez carne como eu e você, se fez pecador como eu e você, porém não pecou, E aí, ou seja, ele subiu ao céu, E o único que desceu do céu foi Jesus. Então ele subiu aos céus, Porém ele vive, E no versículo 14 você vai ver: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então, ou seja, tá vendo aí? Ou seja, como Moisés levanta aquela serpente no deserto, para que o povo olhasse para ela e fosse curado quando fosse mordido, assim necessitou que Jesus fosse levantado.
né? E aí ele vem no seguinte dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ou seja, querido, se na sua vida está faltando algo que precisa ser mudado, é você crer em Jesus, né? Ou seja, para que você, crendo em Jesus, você não pereça, mas você ganhe, né? Mas você tenha a vida eterna. E nós sabemos que não tem como haver vida eterna se não for em Jesus Cristo, né? Ou seja, as religiões não nos levam à vida eterna, né? As filosofias não nos levam à vida eterna, né? As outras religiões, difusões de pensamentos, ciências e tudo mais, não nos levam ao céu, né? Porque ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio. Não dá para você andar com dois pensamentos, ou creio ou não creio, não creio na metade não. Ou você crê ou você crê na palavra de Deus, né? E lá um pouco mais à frente, no capítulo 14 do livro de João, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só tem um caminho, só tem Jesus, né? E aqui nós já vimos, ou seja, que primeira coisa, né? Ou seja, ele foi aquele que desceu dos céus e subiu aos céus novamente, Jesus, o Filho de Deus, né? Assim como Moisés ergueu aquela serpente de bronze lá no deserto, assim Jesus também, né, foi levantado, né? A vida de Jesus ser levantado, né? E ele vem dizer que para mim e para você, ou seja, todo aquele que nele crê, não pereça. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso independe da condição como você está. Às vezes nós temos um problema grave e que nos afasta de Deus e nos afasta de Jesus. Primeiro você quer deixar todos os seus delitos. Primeiro você quer mudar toda a sua vida, toda a situação da sua vida, né? Você quer fazer uma mudança total, você quer dar uma transformada total para depois você ir para os pés do Senhor, né? E quando você pensar assim, nós estamos errados, porque nós temos que vir como nós estamos, né? Porque isso é uma coisa que o diabo coloca na vida das pessoas, coloca na mente das pessoas, planta no coração das pessoas, para que as pessoas sempre vão se achando condenadas, sempre vão se achando em más condições de se chegar ao Senhor, né? Ou até impossibilitadas de se chegar ao Senhor, para que elas nunca conheçam a salvação. Para que elas nunca conheçam a salvação, né? Então, ou seja, queridos, todo aquele que crê em Jesus, ele não vai perecer, se ele crê em Jesus, né? Mas ele vai ter a vida eterna. Mas eu só tenho como ter a vida eterna se eu crer em Jesus, né? Porque crendo em Jesus eu não vou perecer, mas vou ter a vida eterna. Quando você aceita Jesus, tudo muda na sua vida? Tudo muda. Podem haver lutas, dificuldades, tribulações, muitas coisas? Podem haver. Isso é normal. Enquanto você estiver nesse mundo, nessa terra, né, que está em ruínas, isso é normal. Você ter as lutas, as dificuldades, as tribulações, as suas pelejas. Mas em todas elas, o Senhor te ajudará, te dará forças e passará com você. Você nunca mais estará só. Você agora tem um advogado dos advogados, um advogado por excelência para te defender, para te guardar e para te dar vitória nas tuas causas e nas tuas necessidades. Ou seja, quando você crê em Jesus, você já não está mais só. Ou seja, e quando você não está só porque você crê em Jesus, você não vai perecer e você vai ganhar de presente a vida eterna, né? E muitas vezes, queridos, a gente encontra muitas contradições relacionadas a Cristo, porque condena esse, condena aquele, mata esse, dá vida àquele, não sei o que. Não, queridos, Deus amou ao mundo, né, de tal maneira que ele deu o Filho unigênito dele,
Ele deu. Deus amou a mim e a você. Ou seja, o Senhor quer que eu e você reconheça que Ele amou a nós. Ele nos amou quando nós ainda éramos filhos pródigos, filhos que andávamos desgarrados por caminhos tortuosos, né? Ou seja, com todo tipo de pecado em nossas vidas, em nossas práticas, né? Com toda a situação que nós andávamos. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus nos deu o seu Filho unigênito para morrer, para se entregar por mim e por você. Para que eu e você fôssemos revividos, ou seja, para que eu e você tivéssemos vida. Deus deu o Filho dele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Ele deu Jesus para morrer no meu e no teu lugar, para dar vida, para vivificar a mim que estava morto, para vivificar você que estava morto, ou que possa estar morto ou está morta. O Senhor Deus te amou de tal maneira que Ele deu o único Filho dele para que você não morra, mas para que você tenha vida. Jesus morreu por você para que você tenha vida, para que você seja vivificado, né? E aí, ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, o Senhor, né, morreu, Jesus morreu por nós, porque todo aquele que crê em Jesus, olha, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu único Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Quando eu estou no mundo, quando nós vivemos nesse mundo, enquanto estamos vivendo, enquanto vamos viver nesse mundo, né, se eu não me dispor, né, a clamar misericórdia a Deus, a pedir misericórdia a Deus, a clamar pela graça redentora de Jesus Cristo, queridos, não tem como haver vida nova, nova vida, salvação, mudança, algo novo, algo diferente para mim e para você, se não for em Jesus. Se não for em Jesus, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Olha só, Deus enviou seu Filho ao mundo, né, não para que condenasse o mundo, né? Deus enviou Jesus para o mundo, mas não foi para condenar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo, foi para que o mundo fosse salvo por ele, né? Ah, todos serão salvos? Não. Vão ser salvos aqueles que creem em Jesus, aqueles que confiarem no sacrifício vicário de Jesus Cristo, a morte dele, a entrega dele, a doação dele ali na cruz do Calvário, né? E que vão deixar Cristo agora habitar em suas vidas, entrar em suas vidas, tomar conta de suas vidas e já não mais deixar que suas vidas sejam dominadas pelos prazeres, pelos vícios, né, pelas situações de calamidade, de destruição em que anda o mundo e a humanidade, né, que vive dispersa longe do Senhor, né? Ou seja, né, Deus está dizendo que Ele amou de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza. Ok. Vai dizer no 17, né, que ele enviou o Filho dele ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele enviou o Filho dele ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Mas infelizmente, meus amados e minhas amadas, o mundo não quer Jesus. Muitas vezes, essas pessoas não querem Jesus, né? As pessoas estão muitas vezes numa vida de desgraça total, numa vida de destruição, estão perturbadas, estão na desgraça, no fundo do poço, mas você fala de Jesus, aí as pessoas não querem mais lhe ouvir. Então, queridos, se eu não aceitar Jesus, ou seja, esse que veio ao mundo,
né? Não para condenar, mas que veio para salvar o mundo, né? Ou seja, Deus ama todas as pessoas, Ele ama você independente do que você fez, faça, esteja fazendo, esteja pensando, pensou, realizou, idealizou, né? Independente de raça, cor, língua, opção sexual, religiosa, questão de visão sócio e geopolítica, independente de qualquer coisa, Ele lhe ama. Agora, a salvação só haverá quando você crê em Jesus, né? E você deixar que Jesus traga vida e luz para iluminar a vida de trevas e de pecado que você leva longe de Jesus, né? Para que eu tenha Jesus na minha vida, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que reconhecê-lo, eu tenho que chamá-lo, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor é muito clara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor ali está dizendo, Ele está batendo na porta. A porta é o teu coração, Ele está batendo. Aí você ouve a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor. Aí você abre a porta, vai lá, destranca a porta, abre a porta, aí o Senhor vai entrar, né? Aí Ele vai pegar o teu coração, os caminhos de morte, os caminhos em trevas, os caminhos em destruição, né? Os caminhos que estão em aflição, em destruição, em pecado, né? Ele vai limpar esses caminhos. Ele agora vai lavar no sangue dele o teu coração, vai lavar a tua mente, vai lavar a tua alma, né? Ele está dizendo que Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Então, cear aqui não está relacionado a você sentar numa mesa e fazer um banquete, mas o cear aqui está relacionado, ou seja, que eu e vocês não convidamos para sentar com nós em nossas casas, na nossa mesa, pessoas que a gente não tem intimidade. Então o que Deus está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, é que Ele está batendo na porta, a porta é o coração, você abre a porta, Ele entra e Ele está dizendo que Ele vai ter intimidade com você e você vai ter intimidade com Ele, ou seja, você já não mais será alguém longe de Deus, você será alguém que agora tem por Cristo, pelo sacrifício, pela morte de Cristo, você agora tem intimidade com Deus, você agora tem ligação, você agora tem disposição de interpessoalidade com Deus, você agora tem relacionamento com Deus em Jesus Cristo, né? Então, queridos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo, né, para Ele condenar o mundo, não. Mas Ele enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Infelizmente, muitas vezes as pessoas é que não querem a salvação do unigênito Filho de Deus, né? E muitas vezes também, às vezes, pessoas, né, que dizem que têm a Cristo, dizem que receberam a Cristo, e às vezes eles acham que Cristo é um patrimônio que ele foi lá, comprou, passou a escritura e é só dele. Jesus é só dele. E não é isso. Jesus morreu, Deus entregou o Filho dele ao mundo para morrer por toda a humanidade. Ele veio para que todos tivessem salvação, para que todos fossem salvos, para que todos recebessem salvação, para que todos recebessem cura, libertação e transformação em suas vidas, meus amados, né? Quem crê nele, ou seja, em Jesus, não é condenado. Se você crê em Jesus, você não é condenado, você não vai ser condenado, você não estará condenado quando você crê em Jesus, né? Ou seja, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não crer em Jesus, não querer crer em Jesus, né? Não querer reconhecer Jesus Cristo como único, como suficiente Salvador de nossas vidas, né? Não confiar em Jesus, não crer em Jesus, não chamar Jesus, né, para fazer morada em nossos corações, né? Não convidar Jesus para morar na nossa vida,
né? Ou seja, não me recordo aqui o versículo, né? Mas depois eu posso ver, né? Lá no, acho que em Ato dos Apóstolos, se eu me falha a memória, né? Paulo vai dizer, né, que ele tinha um espinho na carne, né? E era algo que esbofeteava ele, mas ele, quando se sentia atormentado por algo, ele se humilhava na presença de Deus, e aí ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e ele vencia aquele espinho que ele tinha na carne. Queridos, aquele espinho na carne era o quê? Era Paulo que, depois de passar a crer em Jesus, depois de receber, né, esse sacrifício de Cristo para ele, para que ele fosse salvo, para que ele tivesse vida, né, Paulo era esbofeteado para que voltasse a ter o comportamento mundano de outrora, que ele teve lá no passado, né? De prostituição, de promiscuidade, de matar, de açoitar, de fazer o que ele fazia, e agora ele já, com fé em Deus, buscando a Deus, revestido pelo Espírito Santo de Deus, ele já não fazia mais, ou seja, ele já amortizava aquele espírito que vinha contra ele. Então, ou seja, meus amados, olha, quem crê, né, em Jesus, né, não é condenado. Todo aquele que crê em Jesus, ele não é condenado, né? Independente da condição que você esteja, você não é condenado quando você crê em Jesus. Por quê? Se você está em delinquência, em pecados, né, e independe do tamanho do pecado, independe do pecado, né, o Senhor vai te moldando, né, o Senhor vai te moldar, o Senhor vai te mudar para que você venha tornar-se, né, agradável, né, renovado, né, e cheio do Espírito Santo de Deus, e, ou seja, tendo nova vida e sendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Provérbios 4:18 diz a palavra do Senhor que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vem a Jesus como você está, na situação que você está. Como você está, você vem a Jesus. Aí o Senhor vai te moldando. Dia após dia ele vai tirando o que precisa de ser tirado. Ele vai sarando as suas feridas, ele vai curando as suas dores, né? E aí dia por dia você vai sendo mudado, você vai sendo transformado, né? É assim que é o nosso encontro com Jesus, querido. É algo que nem nós entendemos e compreendemos. A maneira que o Senhor muda a nós mesmos quando nós cremos nele e nós temos esse encontro real com ele, né? Ou seja, queridos, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, ou seja, quando eu não creio em Jesus, eu não aceito a Jesus, eu estou condenado, porque a luz veio ao mundo e a luz é Jesus. A luz veio para brilhar no meio das trevas, né? E todos estão em trevas. Ah, mas eu sou a pessoa direita, eu só faço isso, eu só faço o correto, eu só faço assim, eu só ando assim, os meus negócios são assim, tudo na minha vida é assim, 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 assim. É excelente, ótimo, mas a salvação não é por obras, a salvação é por fé em Jesus Cristo, a salvação é por aceitação a Jesus Cristo, a salvação é por chamar Jesus para fazer morada no coração do ser humano. É assim que ele é salvo, porque Jesus morreu, e quando Jesus morreu, inspirou ali na cruz do Calvário, ele comprou a minha e a tua vida. A partir do momento em que eu e você aceitarmos a ele, chamarmos ele para fazer morada no nosso coração e ser o único suficiente salvador das nossas vidas, a partir daquele momento você passa, o negócio é com Jesus. Então tudo vai mudar na sua vida, querido. Não são as suas obras que vão te salvar. Quem te salva só é o único, senão Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Se não for Jesus, querido, você pode estar sem dormir, tomando psicotrópico, tarja preta, diazepam, não sei o que e tal. Você pode estar bebendo, você pode estar drogado agora, você pode estar se drogando, você pode estar bêbado, né? Você pode estar como você estiver. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar para um rapaz que estava embriagado, que estava afastado da igreja.
né? E mesmo embriagado, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. E ele realmente reconheceu, né? Então, queridos, ou seja, nós necessitamos de Jesus nas nossas vidas. Esse mundo, querido, não pode tirar de mim e de você o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário, a entrega como cordeiro que se entregou, que morreu, para ser não só o elo de salvação, mas o elo de transformação, de regeneração, de restauração, de libertação, de mudança de vida, de mudança de caráter. Jesus morreu por mim e por você para nos dar nova vida, né? Ou seja, o mundo está sendo condenado, o mundo está em ruína, porque a luz veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que as pessoas amam mais as trevas do que a luz? Por quê? Porque as suas obras são más. Ou seja, o pecado entrou de tal forma no mundo, na vida das pessoas e nas pessoas, que elas preferem a destruição, da condenação eterna, né? Vivendo nos deleites, nos pecados mundanos, do que elas reconhecerem a Jesus e pedirem misericórdia e elas serem salvas e transformadas pelo sangue de Jesus. Queridos, se não for o sangue de Jesus na minha e na tua vida, se não for o sangue de Jesus que venha sobre a minha e sobre a tua vida, se não for o sangue de Jesus que venha sobre mim, sobre você, sobre a minha família, sobre a tua família, queridos, as nossas dores serão cada dia, cada instante, cada momento cada vez maiores. E vamos agonizar aqui e vamos agonizar na condenação eterna. Agora, quando nós cremos em Jesus, quando nós clamamos a misericórdia do Senhor, o Senhor entra, vai nos mudando, vai nos ajudando, o Senhor nos restaura, o Senhor nos restitui, o Senhor nos concede graça, o Senhor nos concede paz, nos dá graça, nos dá paz, né? Ou seja, o Senhor, tudo muda nas nossas vidas. Tudo muda nas nossas vidas, né? Então, ou seja, queridos, nós precisamos de reconhecer, de crer, de reconhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos de crer, de reconhecer, né? Ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens eram más. E por causa disso eles amaram mais ao mundo, né? As trevas, as suas obras más, do que o unigênito Filho de Deus, né? Que morreu para que ele tivesse nova vida, né? Para que ele fosse salvo em Jesus Cristo, né? E em Romanos capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte, né? Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Querido, Jesus morreu para que você fosse chamado dele, para que você e eu fôssemos chamados filho de Deus. Ou seja, o Senhor quer mudar a minha história, o Senhor quer mudar a tua história. Se o Senhor mudou a minha história e se o Senhor já mudou a tua história, que nós não esqueçamos de falar para muitos outros que estão precisando de Jesus, estão precisando de crer no unigênito Filho de Deus para ter as suas vidas, né, salvas, transformadas e para serem libertos pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, né? Eu deixo para vocês também, né, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, né? A glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira casa.
e sobre esta casa eu darei a paz. A glória da segunda casa. Olha, querido, não se preocupe em deixar nada. Não se preocupe em deixar o mundo. Não se preocupe com as renúncias que você tem que fazer. Porque maior glória será na tua segunda casa com Cristo. A maior glória será na tua vida, na segunda casa, vivendo segundo o poder de Deus na sua vida manifesto em Cristo Jesus, o Senhor. Depois que você for lavado no sangue de Jesus, você viverá um novo tempo, uma nova história. E a segunda glória será muito maior do que a da primeira casa. Você não compreenderá e não haverá comparação da sua segunda vida, você vivendo com Cristo. E Cristo vivendo em você. E ainda o Senhor ainda te dará a paz. O Senhor ainda te dará a paz. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ilumine, te sustente, te fortaleça e te dê uma noite de vitória, uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana de vitória na presença dEle, no nome de Jesus. Amém. Um abraço.